Olá! O vídeo de hoje é sobre desempenho escolar, que seriam todas as atividades que a criança faz durante o período que ela permanece na escola, seja atividades direcionadas, de concentração, de independência ou atividade física. As atividades de independência a gente pode listar o uso do banheiro, o escovar os dentes, organização de material escolar, organização do seu espaço na escola, da sua carteira, do seu estojo, da sua mochila. Então, uma das primeiras coisas que eu observo é a estabilidade postural dessa criança. Quando ela está sentada, se ela consegue permanecer sentada, se ela tem necessidade de levantar o tempo todo, se ela desaba na carteira, como que ela fica quando ela está sentada. Outro ponto de observação é a coordenação motora fina. Qual que é a destreza dessa criança? Se ela consegue pegar no lápis, qual que é o tipo de pega que ela está fazendo? Ela está pegando assim o lápis? Assim, assim. Qual que seria a fase para a faixa etária dela de destreza manual? Aí eu observo também se ela está escrevendo, se ela tem um traçado firme, se ela consegue fazer cópias, seja do quadro ou de um desenho que está próximo, se ela se perde nesse levantar os olhos e voltar para o desenho, qual é a organização dela no papel, o tamanho do seu desenho, o tamanho da sua letra, a localização. Então, eu observo todos esses pontos. Outro ponto de avaliação é o processamento sensorial durante essas atividades. Então, como ela está recebendo toda aquela aquele bombardeio sensorial, porque na escola é um ambiente barulhento, um ambiente movimentado, visualmente bombardeado também. Então, como que ela está recebendo todas essas informações e o que ela está fazendo com isso? Qual o seu estado de alerta no momento de concentração? Algumas vezes eu observo que as crianças começam num estado de alerta bom, que seria assim, um pouquinho antes dela começar a se concentrar. Então, assim, ela está interessada pela atividade, ela vai fazer a sua atividade e daqui a 2, 3 minutos esse estado de alerta vai lá para baixo. Ela acaba perdendo a sua concentração. Então, a gente tenta, eu tento mediar qual que é o tempo aproximado de concentração que essa criança tem. Outro ponto de observação seria a interação dessa criança com o ambiente, com as outras pessoas, com o professor, com seus colegas. Qual que é o contato que ela faz com as outras crianças? Se ela necessita de ajuda em algum momento para terminar uma tarefa, qual o tempo que ela leva para fazer aquela tarefa. Então, são todos pontos de observações que eu acabo fazendo. Muitas crianças vêm encaminhadas por disgrafia, que seria uma letra ilegível ou desenho ilegível, dificuldade de concentração, dificuldade de permanecer sentada, dificuldade para organizar o seu material, se organizar durante as atividades, ou não localizar o seu material dentro da mochila e demorar muito tempo para fazer as suas tarefas. Depois de toda essa avaliação, de toda essa coleta de dados, de conversar com o professor, muitas vezes observar a criança durante as atividades em sala de aula, aí vem a conduta. Qual que seria a conduta? Então, assim, quando a gente observa que a criança tem certas dificuldades, muitas vezes o que eu faço é uma dieta sensorial. A dieta sensorial, ela não é uma dieta alimentar. Então, assim, é uma dieta de alguns estímulos, de alguns sistemas sensoriais, de algumas sensações.
Então, às vezes você insere algumas coisas e algumas vezes você retira. Muitas vezes é necessário fazer adaptações ou modificações do ambiente. Às vezes essa criança que ela está muito desconcentrada durante a atividade de concentração, ela está sentada próximo de uma janela, ou virada para a janela, ou virada para um local que tem muito barulho. Então a gente faz algumas modificações nesse sentido. Se ela levanta o tempo todo, eu posso indicar o uso de um disco proprioceptivo ou o uso de peso sobre o corpo. Se ela tem hipersensibilidade auditiva, eu posso indicar o uso de protetor auricular ou o uso de música ambiente, depende de como for o espaço, de como for a situação dessa criança com essa dieta sensorial. Ou então, muitas vezes, uma atividade um pouco mais vigorosa antes da atividade de concentração, para fazer aumentar o nível de alerta dessa criança. Então, assim, eu vou fazendo várias adaptações para o ambiente escolar, várias estratégias sensoriais para melhorar o desempenho dessa criança, para ela realizar as atividades com maior independência, com maior facilidade, diminuir o tempo dessas atividades, melhorar a concentração dela. Pessoal, hoje é isso. Eu deixo um abraço para vocês e até o próximo vídeo.